Abraão foi o grande patriarca de Israel, considerado o pai da fé por sua confiança em Deus. Ele obedeceu ao chamado divino para deixar sua terra e ir para uma terra desconhecida, com a promessa de se tornar pai de uma grande nação. Milagrosaman. Ele teve seu filho Isaque aos 100 anos, e através de seu neto Jacó, se cumpriu a promessa da origem da nação de Israel. Enquanto vivia em Ur dos Caldeus, Abraão foi chamado por Deus para deixar sua terra e seguir para um lugar desconhecido. Ele, sua esposa Sara e seu sobrinho Ló partiram, confiando no Senhor. Deus prometeu que Abraão seria abençoado e se tornaria pai de uma grande nação, e que através de sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão seguiu obedientemente, mostrando sua fé e confiança no plano de Deus para o futuro. A promessa era maravilhosa, mas como seria isso possível? Se Abraão já era um homem idoso e sua esposa era estéril, Sara tentou resolver o problema, propondo que o marido tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar, mas Ismael não era o filho prometido. Apesar das limitações humanas e dos muitos anos de espera, Abraão e Sara tiveram Isaque, o filho da promessa. Com o tempo, Deus testou Abraão novamente, pedindo que sacrificasse seu filho amado, Isaque. Abraão obedeceu prontamente e foi até Moriá para realizar o sacrifício. Porém, no último momento, Deus interveio e providenciou um cordeiro para substituir Isaque no altar. Essa foi a maior prova de fé de Abraão. Ele confiava que Deus poderia até ressuscitar Isaque para cumprir sua promessa. Por essa fé, Abraão foi considerado justo. Ele viveu até os 175 anos e é lembrado como um dos maiores heróis da fé na Bíblia. A história de Abraão é um exemplo de fé e obediência para crentes de todas as gerações, inspirando com sua confiança e coragem. Deus fez uma aliança com ele, e por meio de um homem idoso e sem forças, fez surgir uma grande nação, tão numerosa quanto as estrelas do céu e incontável como a areia do mar. A família de Abraão. Abraão era filho de Terá. A Bíblia não menciona o nome de sua mãe. A sua família mais próxima era composta por sua esposa Sarai, seus irmãos Naor e Harã e seu sobrinho Ló. Sarai era também sua meia-irmã, era estéril e não tinha filhos. Abraão, no fim, teve 8 filhos, sendo Isaque considerado o filho prometido. Gênesis capítulos 11, 26-32 nos fala sobre a parentela de Abraão. Quantos anos viveu Abraão? Abraão viveu ao todo 175 anos, depois de uma vida longa e feliz. A Bíblia não faz referência de como morreu, mas provavelmente em decorrência da idade avançada. A sua esposa, Sara, já havia morrido anos antes, aos 127 anos em Hebrom. Ambos foram sepultados na caverna de Macpela. Abraão dá o primeiro dízimo. Abraão foi a primeira pessoa na Bíblia a dar o dízimo, conforme Gênesis 14:20. Após vencer uma batalha para resgatar Ló, ele foi recebido por Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que o abençoou. Em reconhecimento de que tudo vem de Deus, Abraão entregou a Melquisedeque o dízimo de todos os bens conquistados. Os filhos de Abraão. Abraão teve 8 filhos: Ismael, Isaque, o filho prometido por Deus, Isinha, Joxã, Meda, Isbaque. Primeiro filho, Ismael, foi o filho de Abraão com a serva egípcia, chamada Agar. Ismael foi fruto da impaciência de Abraão e Sara, como já estava muito velho, com cerca de 85 anos, e Sara não engravidava. Eles resolveram arranjar uma barriga de aluguel para ter um filho. Sara aconselhou que o marido se deitasse com Agar, sua serva. Esta engravidou de Abraão e teve um filho chamado Ismael. Segundo filho,
Isaque foi o filho prometido por Deus a Abrão e Sara. Ele nasceu quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Era inacreditável que de um casal tão velho e de uma mulher estéril nascesse um bebê. Isaque nasceu trazendo muita alegria pelo cumprimento da promessa de Deus, e por meio dele e dos seus descendentes originou-se a nação de Israel. Outros filhos: Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá foram filhos que Abraão teve nos anos finais de sua vida. Após a morte de Sara, ele se casou com Quetura, e com ela teve esses 6 filhos. Abraão deu presentes para estes filhos e os separou de seu filho Isaque, os enviando para a terra oriental. A jornada de Abraão até a terra prometida. Abraão saiu da sua cidade natal, ou dos Caldeus, localizada na região da Mesopotâmia, que corresponde ao atual sul do Iraque. Abraão obedeceu a Deus, sem temer o desconhecido, e seguiu sua trajetória até Canaã, no meio do percurso. Ele e sua família habitaram na cidade de Harã, onde seu pai morreu. Aos seus 75 anos, Abraão saiu de Harã com sua esposa, Sara, e seu sobrinho Ló rumo à terra prometida por Deus. E chegaram a Canaã. Ali, Deus apareceu a Abrão e prometeu que daria aquela terra à sua descendência. Abraão construiu altares em honra ao Senhor por vários lugares onde passou e buscava a Deus em oração. Abraão era um homem comum, o que nos mostra que toda a sua relevância vinha de Deus e não das suas habilidades de agradá-lo. O exemplo de Abraão nos ensina que, apesar das suas falhas e dificuldades, ter fé e obedecer são os meios suficientes para agradar a Deus. No livro de Gênesis, do capítulo 12 ao 25, lemos a história de Abraão. Ele também é mencionado em outros trechos da Bíblia, como Êxodo 2:24, Mateus 1:2, Lucas 3:34, João 8:31-58, Romanos 4 e Hebreus 11:8-12, entre outros.